Nasce de dentro da terra, olho d'água corredeira, vai construindo caminhos nas barrancas e ribeiros. Quer agradecer desde já a presença do professor Mário, né, por essa disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo um pouco essa reflexão, né? Se eu puder estar com a palavra. Obrigado, Petronila. Obrigado, Corrara, que já foi o primeiro a fazer contato comigo. Eu estou profundamente agradecido pelo convite. Me sinto profundamente em casa. Estou em casa totalmente. Me sinto muito à vontade pelo viés com que esta reunião está acontecendo, essa roda de conversa. E antes de começar a falar, eu vou recuperar aquilo que o Adriano falou agora há pouco. Não era mais para a gente estar discutindo segurança alimentar e nutricional. A gente já tinha passado essa barreira. A gente já poderia estar discutindo outras agendas civilizatórias, outras agendas de promoção de direitos humanos, porque esse primeiro patamar já havia sido superado. Mas, por mais incrível que pareça, essa temática ela não é só útil, ela é necessária. Discutir segurança alimentar hoje é discutir uma violência primordial contra a vida das populações. No mundo marcado por 1 bilhão de pessoas que sofrem do mal da fome e 20 milhões de brasileiros que hoje não têm o que comer, não tem nada para colocar no prato, significa dizer que nós retrocedemos 30 anos no nosso país. E eu acredito que essa agenda, essa discussão aqui, ela deve mexer com a gente, porque trata-se daquele direito primordial, básico, precípuo, que é a alimentação. Acima de tudo, alimento não é uma mercadoria. Alimento é um direito. Se a gente parte desse pressuposto, a gente vai perceber que, se é um direito, a sociedade, mas mais do que ela, a sociedade, a vida política, os promotores de política pública devem ser os primeiros a pensar na superação da fome. E eu só vou me apresentar rápido para vocês entenderem de que lugar aqui eu estou falando, né? Bom, lugar geográfico, eu estou falando nesse momento de Belém do Pará. Eu venho da experiência de doutorado em relações internacionais, onde eu discuti a segurança e a soberania alimentar no mundo, em especial na Amazônia. Então, os últimos 4 anos, de 2015 a 2019, eu passei pesquisando a questão da fome no mundo, e a pergunta que me orientou foi exatamente essa: por que ainda existe 1 bilhão de pessoas com fome no mundo, quando nós temos uma produção de alimentos que seria capaz de atender essa demanda? E aí, quando eu trago isso para o Brasil, eu percebo que a mesma reflexão, com mais intensidade, e para a Amazônia nem se fala, essa é uma realidade premente. Eu venho de um mestrado em economia, onde eu discuti a reforma agrária no Brasil. Eu fui fazendo uma discussão sobre os planos nacionais de reforma agrária e entendendo um pouco como é que a reforma agrária, que do ponto de vista econômico é um motor de desenvolvimento rural, ele passou a ser uma bandeira de esquerda e passou a ser criminalizada. Eu sou também servidor público do INCRA. Eu trabalho no INCRA, a SR01 de Belém do Pará, e se chama SR01 porque foi a primeira a ser criada, né, no Brasil, foi aqui em Belém do Pará. E é interessante a história do INCRA em Belém, porque eles recebiam pessoas que vinham de fora e eram mandados para Altamira, para onde nós chamamos de Transamazônica, né, vinham para Belém e iam para essa região. E uma das coisas que eles mais recebiam logo no início era uma motosserra, era o instrumento básico que se colocava no caminhão aqui em Belém para enfrentar a Transamazônica e assentar os trabalhadores nos assentamentos lá em Altamira. Então, eu venho dessa experiência acadêmica de reforma agrária, discutir reforma agrária nesse contexto de desenvolvimento econômico, e também eu sou bacharel em economia, e nesses meus estudos de economia,
eu discuti, inclusive, viu, Luiz? Então eu disse que lá no meu TCC de economia, o título foi Críticas Teológicas à Globalização Neoliberal. Eu lembro que no final do curso de economia, ninguém queria me orientar. Eu disse, Martito, como é que tu vais aproximar a teologia de economia? E eu fiz toda uma discussão sobre o capitalismo como uma religião e o Deus dinheiro, etc. e tal, construir toda uma discussão nesse nível. Isso foi na graduação de economia. Por que eu enveredei pelo campo da teologia e da economia? Porque eu sou teólogo também, eu sou formado pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma. Eu fiz teologia, fiz toda uma formação teológica, e eu, na formação teológica, sempre me preocupei em verificar a teologia do nível mais pé no chão possível. Eu tive um professor, até para desmistificar essa história do cara que estudou na Itália, não sei o quê, eu tive um professor que simplesmente fez uma disciplina chamada Mistério de Deus Unitrino, toda baseada no ponto de vista da teologia da libertação. Então, mesmo em Roma, eu fiz toda uma discussão, ele dizia que eu preciso falar para vocês que Deus não é um Deus fora do mundo, Deus é pé no chão. E venho da filosofia também, eu sou bacharel em filosofia, sou licenciado em filosofia pela Católica de Brasília, e nessa discussão de filosofia eu sempre me preocupei para me perguntar quem é o homem efetivamente nesse contexto. Então, esse caldo todo, né, eu venho discutindo uma série de situações. Eu me sinto muito à vontade aqui, porque eu me encontro entre amigos, me coloco à disposição até de participar desse coletivo, porque me interessa muito, muito mesmo. Nas minhas discussões de teologia, de relações internacionais, de economia e de teologia, eu cheguei a uma análise na minha tese dizendo o seguinte: o problema da fome no mundo é um problema persistente, não obstante todas as ações internacionais de governança internacional, seja da FAO, seja do Programa Mundial de Alimentos, seja da ONU, seja das grandes organizações internacionais, se começa a perceber que, não obstante, por exemplo, os objetivos do milênio, lá no ano 2000, tinham como primeiro deles, o primeiro objetivo do milênio era erradicar a fome e a miséria. Era o primeiro. Inclusive, na época, se dizia, em 2000, que era o objetivo mais arrojado que tinha, ou seja, em 15 anos, acabar com a fome e a miséria do mundo. Já se sabia que era um objetivo praticamente impossível de alcançar, mas todos acreditavam ser possível, dado que poderia haver toda uma organização internacional comandando o processo. Quando eu morei em Roma, eu participei de muitas reuniões na FAO. Eu não sei se todos sabem aqui, a única organização internacional cuja sede não é nos Estados Unidos é a FAO. A sede da FAO é em Roma. Eu ia muito lá justamente para discutir com a Caritas italiana essa discussão da distribuição de alimentos. E uma coisa me marcava muito forte, é que como é que o mundo não consegue resolver? Aí eu olhava para as minhas pesquisas e percebia que, na verdade, o problema não está no âmbito da produção, e todos sabemos disso. O problema está nos 3 âmbitos econômicos envolvidos no processo da produção de alimentos. A produção de alimentos, propriamente dita, e quando eu falo em produção de alimento, eu estou me referindo a toda a destinação de terra para a produção de alimentos, portanto, reforma agrária. Segundo, a distribuição desse alimento para chegar até os pontos onde o mercado não quer que chegue. E terceiro, o consumo desse alimento na venda dos pontos mais avançados, na capilaridade do processo de consumo desse alimento. Então, o problema não é de ordem apenas de produção. O problema está inserido num processo muito maior, que é o processo de acumulação de riqueza no mundo. Na minha pesquisa de doutorado, eu cheguei à conclusão que, uma das conclusões, é que, na verdade, o problema da alimentação no mundo acontece porque quem domina a produção, a distribuição e as bases de consumo desse alimento são as grandes corporações internacionais. Ou seja, 10 ou 12 corporações transnacionais dominam o mercado de alimentos. E eles escolhem o que produzir, o como produzir, para quem produzir, a preço que for colocado.
Os alimentos, infelizmente, nessa lógica internacional, foram transformados em commodities. Essa palavra commodity, que a tradução literal é mercadoria, ela é muito importante para entender a questão da fome no mundo hoje. Porque commodities são todos os produtos primários cujo preço é definido no mercado internacional. Ou seja, saindo do âmbito de uma economia, diria, normal, onde quem produz define o preço a partir da oferta e da demanda, no âmbito internacional isso não acontece. O preço é definido por um grupo de empresas que são oligopolistas e definem o quanto vai custar aquele alimento. A economia internacional gira em função disso. Então, no meu olhar internacional, eu comecei a perceber que, na verdade, os grandes produtores de alimento são produtores interessados simplesmente no lucro e não na chegada do alimento àqueles aqui, quem precisa. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Isso no âmbito mais internacional. Trazendo a discussão para o âmbito mais nacional, a gente percebe que o Brasil conseguiu superar a questão da fome no país, ou seja, sair do mapa da fome da FAO, no momento em que aplicou a lição bíblica. Parece estranho, né? Ele aplicou a lição bíblica. Qual foi a lição bíblica? A lição de José do Egito. Ou seja, a lição de José do Egito qual é? Em tempos de vacas gordas, eu crio um estoque, porque nos tempos das vacas magras, eu vou controlar a oferta de alimentos, fazendo com que o preço diminua e eu possa atender à população. O Brasil soube fazer isso. Entre outras coisas, no INCRA, eu trabalhei como ouvidor agrário regional, aqui na SR01, Nordeste do estado do Pará. E mediava muitos conflitos no meio rural. Muitas vezes fui até ameaçado de morte, várias vezes. E numa dessas minhas idas, eu comecei a perceber, e eu estou falando de 2006, já estava muito bem estruturada a questão do programa Fome Zero. Eu percebia que lá onde a gente podia distensionar conflito, era lá onde a gente chegava com algum benefício imediato para a população. Entre esses benefícios, a questão da distribuição das cestas de alimento do programa Fome Zero. Quantas vezes eu saí daqui de Belém e fui direto pela BR-316 para entregar cestas de alimento do programa Fome Zero para populações de trabalhadores rurais que estavam interessados na reforma agrária e estavam acampados. Quantas vezes eu sofri perseguições de fazendeiros, inclusive de juízes de vara agrária, que diziam que eu estava com o alimento, eu estava estimulando a ocupação de terras. Quando, na verdade, aquilo era o básico que o governo poderia promover. Eles estavam atrás de terra, mas precisavam de alimento, inclusive, para se manter sobreviventes. Nesse sentido, o Brasil ele tinha saído desse processo. Se você pega de 2000, desde a campanha do Betinho, trazendo até o golpe, até 2014, você vai ter toda uma estrutura de produção de alimentos e de estoques reguladores muito bem organizados, valorizando a agricultura familiar para que esse alimento chegasse não só como alimento, mas também como indutor de aumento de geração de renda. Então, percebam, era uma estrutura, não se pensava mais nisso, estava tudo tranquilo. Eu me lembro que quando eu conversei com a minha orientadora lá da Universidade de Brasília para dizer eu quero fazer sobre a FAO, e eu quero falar sobre fome, ela disse, Mário Tito, mas por que falar de fome, que é um tema que, do ponto de vista brasileiro e até internacional, o Brasil, o Zé Graziano estava lá na FAO, fazendo Fome Zero internacional e tal. Eu dizia, eu preciso discutir quais foram os fatores que levaram à superação da fome no Brasil e que fatores não levam isso no nível internacional. Eu nem imaginava que a minha tese ia fazer todo sentido agora. Ou seja, a minha tese foi defendida em 2019, e eu nunca imaginava que o Brasil iria voltar ao patamar de 20 milhões de pessoas com fome, exatamente porque aquela solução dada para o Brasil não foi efetivamente continuada. Eu disse nos bastidores, antes de começar aqui, que o primeiro ato
do governo Bolsonaro não foi defender a independência do Banco Central, não foi instituir uma política externa com Ernesto Araújo, não foi conversar com os empresários da Fiesp, não. A primeira medida está no primeiro diário oficial do governo Bolsonaro, foi desarticular todos os conselhos de participação popular, em especial os conselhos de segurança alimentar e nutricional. Foi o primeiro ato do governo. Então, se nós quiséssemos saber qual foi a cara do atual governo, nós encontraríamos exatamente no destrinchamento de toda a arquitetura de promoção, de valorização da alimentação. O segundo ato foi dizer: eu não vou financiar a agricultura familiar, eu vou focar a minha política econômica no agronegócio e na produção de commodities para a venda internacional. Então, se você já percebe que o Brasil mudou de 2015 para cá, nós voltamos a um patamar tão negativo, e aqui eu preciso dizer o que eu vou dizer. No Brasil, isso é histórico, no Brasil, persiste ainda um divórcio entre o agrário, o agrícola e o ambiental. Nós temos um divórcio. Nunca houve um casamento. Tudo bem que eu não posso falar em casamento a três, né? Mas há um divórcio entre esses três âmbitos. Tanto é verdade que, mesmo durante o governo Lula e o governo Dilma, se mantiveram três ministérios diferentes um para o outro. Há o Ministério do Meio Ambiente, que, em tese, cuida do ambiental. Durante o governo Lula, inclusive, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuidava da agricultura familiar e da reforma agrária, e o Ministério da Agricultura, que é historicamente ligado às forças das elites de produção agrícola no meio rural. Então, nós temos esse divórcio. E esse divórcio traz consigo conflitos de interesses graves. O que fez o atual governo? O atual governo fez a seguinte mexida: eu vou financiar, subsidiar, apoiar o agronegócio com eu não sei se má intencionada política ou por um erro estratégico de política econômica, onde ele diz: eu vou financiar e aproximar todas as estruturas do agronegócio, porque o agronegócio, quando vende para o mercado exterior, ele melhora a minha balança comercial. Do ponto de vista, eu diria até do ponto de vista orçamentário, do balanço de pagamentos brasileiro, isso faria um certo sentido, porque, na verdade, quando você aumenta a sua exportação, você está fazendo entrar divisas no país, então você tem um certo equilíbrio na balança comercial. O grande problema é que, quando você baseia o superávit da balança comercial a partir de exportação de commodities, tu geras um problema gravíssimo. Qual é o problema? É o problema que nasce de uma afirmação que eu costumo fazer nas minhas aulas de economia. Tudo que é raro é caro. Tudo que é raro é caro. O que acontece? Vamos pegar o exemplo da exportação de bovinos, de carne bovina. Todos aqui sabem, porque todos, na maioria, somos da Amazônia, que existe muito mais cabeça de gado na Amazônia do que cabeça de gente. Porque a fronteira agrícola na Amazônia foi sendo aumentada a partir da pata do boi, como diz o documentário. Então, o pecuarista, ele olha para fora e diz assim: cara, estão pagando para mim 100 lá fora, $100 pela arroba. E aqui no Brasil estão me pagando 20. Para quem eu vou vender o meu boi? Eu vou vender para fora. Por quê? Porque além do preço estar 100 em relacionado a 20, lá está em dólar. E o nosso nosso real está desvalorizado. Então, em dólar vale mais a pena. O pecuarista, numa lógica somente economicista, o pecuarista está coberto de razão. Ele vai embora e vai vender a carne dele. Quando ele vende o boi para fora, ele torna a carne bovina aqui rara. E tudo que é raro é caro. E aí nós vamos entender por que o preço da carne sobe.
Ora, efetivamente, porque a oferta diminuiu. Mas isso não é... Veja bem, do ponto de vista economicista, a culpa não é somente do pecuarista, mas é de uma política econômica que valorizou esse tipo de atividade em detrimento da agricultura familiar. Anteontem, a China avisou que o Brasil, que ela não vai mais comprar, por enquanto, carne brasileira. Dentro de mim, Sandra, eu fiquei feliz e triste. Triste porque, afinal de contas, o agropecuarista ele não vai vender para a China, vai diminuir a exportação, balança de pagamento. Mas dentro de mim eu fiquei feliz. Porque ele não vai mais exportar e, em tese, essa carne vai ficar um pouco mais quantitativamente alta e, portanto, o preço, em tese, vai baixar. Vou poder fazer o churrasco em semana? Não sei, mas pelo menos vai aumentar a possibilidade de eu comprar, porque... Mas isso, veja, isso por uma questão externa, não porque o governo quis. Então, veja, eu coloquei uma situação tão básica. O dólar está alto, jogar com commodities para vender para fora vale a pena, mas você desabastece o mercado interno. Isso vale para combustível também, para petróleo, mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E a pergunta que a gente faz é, por que o dólar está alto? O dólar está alto justamente porque nós estamos trabalhando com uma ideia de oferta e demanda. Tudo que é raro é caro. Tem pouco dólar no mercado brasileiro, o preço do dólar está lá em cima. O que os governos deveriam fazer? O Banco Central entra na compra e venda de dólar, aumenta a questão do dólar e você baixa. Só que não é interessante o dólar mais baixo, porque o agropecuarista, o agronegócio não vai gostar. Então, eu preciso manter o valor do dólar lá em cima para eu poder manter quem me apoiou continuando fazendo isso. Isso tem uma reverberação tremenda no aumento da fome no Brasil. Vejam como a política econômica é aquilo que o Mbembe fala, de necropolítica. Uma política de morte. Ela é deliberada. Porque, em contrapartida ao apoio ao agronegócio, eu não subsidio mais, nem ajudo a agricultura familiar. Como eu disse para vocês, eu sou servidor público do INCRA, e eu sei que os dados estão na minha frente todo dia. Os recursos destinados à reforma agrária e à agricultura familiar beiram ao zero. Então, há um divórcio entre o agrícola, o agrário e o ambiental por uma política econômica, uma necropolítica. Alguns chamam, inclusive, de necroliberalismo. Né? É um liberalismo para a morte, necro. Né? Trazendo a discussão, não sei quanto tempo eu tenho ainda, trazendo a discussão para a Amazônia. E aí... 8 minutos. Ótimo, maravilha. Trazendo a discussão para a Amazônia. Onde é que a Amazônia entra nesse processo? A Amazônia sempre foi... Isso é histórico, né? A Amazônia sempre foi esquecida nas políticas nacionais. Ela só foi lembrada sempre quando era para explorar, para aumentar a fronteira agrícola. O que acontece? Nas minhas pesquisas para o doutorado, eu detectei que a fome na Amazônia ela é invisibilizada. Eu não encontrei pesquisas claras até maio desse ano, eu não encontrei pesquisas claras que fizessem o levantamento da fome na Amazônia. Você tem, sim, o IDHM, que é do PNUD, que você verifica questão de saúde, de educação, de emprego, e aí você classifica os índices de desenvolvimento humano dos vários cidades do país. E nesse IDHM de 16, ficou detectado que os piores municípios em termos de índice de desenvolvimento humano eram da Amazônia. Estão na Amazônia. Dentre esses, os piores estão no arquipélago do Marajó. Nessa listagem, Melgaço estava como o município de pior IDH no país. Óbvio, não tem a discussão sobre a fome, mas quando eu tenho falta de renda por causa da ausência de emprego, falta de saúde, questões de saúde e educação, eu posso depreender que isso vai gerar necessariamente a fome. Mas você não tem dados efetivos sobre a fome. A fome é invisibilizada.
com uma desculpa que é uma produção de verdade, vai dizer o Foucault. A desculpa de que o amazônida de qualquer região, seja da região da Petronila, lá do lado de Porto Velho, seja a galera de Manaus, seja do Acre, seja de Porto Velho, do Amapá, do Pará, de qualquer região, a desculpa é eles têm o que comer porque a Amazônia é rica. Porque eles vão ter sempre o peixe, eles vão ter sempre o açaí, eles vão ter o camarão. E quando a gente olha, de passagem, né, com esse avanço do interesse do minério sobre terras da Amazônia, até o peixe se tornou em algo perigoso para ser consumido. Vejam como a política ela está envolvida numa adoração à morte. Que como diz o Ladislau Dalbor, que é um dos grandes pensadores economistas hoje no Brasil, ele diz: nós vivemos numa realidade brasileira onde o poder das grandes empresas matam de fome a população. Se a gente olha para a Amazônia, eu não sei, acho que não tem ninguém aqui de Itaituba, mas eu fui dar uma palestra 2 anos atrás em Itaituba e fiquei espantadíssimo com o avanço do agronegócio da soja lá, com o avanço que se faz de todo o escoamento dessa produção, de produtos alimentares feitos na Amazônia, produzidos na Amazônia, que não são destinados para o consumo de quem mora na região. Percebam uma coisa interessante. Quando aconteceu a demarcação da reserva indígena Raposa Terra Sol, lá em Roraima, era uma demarcação que expulsou os arrozeiros de lá. Uma parte desses arrozeiros, vocês sabem onde foi parar? Com certeza sabem, que foi o arquipélago do Marajó. Vieram lá para Cachoeira do Arari. Quem é do Marajó sabe o que eu estou falando. Na verdade, foi São nossos vizinhos. São nossos vizinhos aqui. O Frei sabe o que significou isso, né? Com toda a poluição das regiões aquíferas, o que significa a produção de arroz num bioma tão frágil que é o bioma amazônico, especialmente aquele do arquipélago do Marajó. Vejam que é uma lógica sobre a Amazônia. E aí, isso gera insegurança alimentar, insegurança nutricional. E aí, na minha tese, eu vou discutir algumas soluções. Vou terminando já, tá, Petronila? E a solução era exatamente isso. Era dizer, caramba, se eu tenho a persistência da fome, se eu tenho todo um aparato de segurança alimentar e nutricional que no Brasil foi desmobilizado, o que a gente pode fazer? Aí eu fui pesquisar os escritos, os eventos, as discussões que a Via Campesina fez em nível internacional e depois via MST no Brasil. E descobri exatamente que o construto teórico e o construto prático de enfrentamento da questão passava necessariamente pela soberania alimentar. Ou seja, a soberania alimentar não é contra a segurança alimentar. Apenas diz o seguinte: se o povo, se a agricultura familiar, se a agroecologia não participar, a gente, de novo, está numa lógica de dominação. Então, ou a gente empodera os movimentos sociais, a agricultura familiar e toda a discussão que se faz nas comunidades eclesiais de base, ou a gente está repetindo uma lógica de dominação do mesmo jeito. Então, a segurança, a soberania alimentar, ela aparece como uma possibilidade de dentro da comunidade para crescer movimentos de reação a toda a lógica do capital que acaba entrando na Amazônia. Por finalizar, a minha tese de doutorado, ela teve um problema antes de ser apresentado. Eu apresentei a minha tese para minha orientadora, ela olhou para a conclusão e disse assim, viu, Diácono Afonso? Ela olhou para a conclusão e disse assim, professor Mário Tito, vai ser meio complicado se eu defender a sua conclusão da sua tese. Eu digo, por quê? Porque você citou a Bíblia, citou o Evangelho, você faz uma reflexão lá da multiplicação dos pães. Você tem certeza? Eu disse, tenho, eu quero apresentar isso, pelo amor de Deus. E ela disse, tudo bem, portou a conta em risco. E eu fiz uma reflexão na minha tese, no final, sobre a multiplicação dos pães, lá do Evangelho de João, né? E eu fiz uma reflexão seguinte, a primeira manifestação de Jesus, quando vê aquela multidão que o seguia, que estava necessitada e com fome, ele faz uma pegadinha para Filipe. Ele olha para Filipe e diz assim, Filipe,
Me diz uma coisa, onde é que a gente pode comprar pão para esse pessoal? Comprar o pão. O Filipe disse, Senhor, não tem condições, nem 200 denários vai dar. Jesus estava sabendo o que estava dizendo. Ele dizia, a solução para a fome desse pessoal não passa pelo mercado, não passa pelo dinheiro, não passa por quem tem dinheiro ou não tem dinheiro, não passa por comprar o alimento. Faz a galera sentar, agradece a Deus, reparte o pão que você vai saciar a fome das pessoas. E eu faço a reflexão dizendo o seguinte, que a fome ela pode ser superada não pelo mercado, porque o mercado não vai acabar com a fome. O que vai acabar com a fome é a partilha, é a solidariedade, é a sensibilidade, é a compaixão. Desde que isso não seja estragado. O final da multiplicação dos pães é recolham tudo, porque a gente pensa na gente e pensa nos outros que também estão com fome. Recolham tudo e vamos distribuir para outras pessoas, já que esses estiveram saciados. Quero agradecer muito a possibilidade agora inicial de poder falar isso, né? Tinha tantas outras coisas para falar, mas a gente tem que estar dentro dessa perspectiva de tempo. Mas eu agradeço, me sinto de novo muito à vontade, agradeço, Luiz, pelo convite e me disponho aqui a gente bater papo agora. Obrigado. Mas eu queria fazer uma colocação a nível cultural. É evidente que o problema é econômico. E a economia pensa em produtos, em mercado e não em alimento, né? O agronegócio é mercado, não é produção de alimentos. Mas eu acho que por trás disso tem uma visão cultural, sabe? Porque a nossa matriz cultural ela é europeia, é de matriz europeia. E a visão cultural, digamos, europeia é de conquista, sabe? Eu acho que a economia também, o mercado é de conquista, é de crescimento constante, sabe? Então, eu acho que essa visão cultural também ela é fundamental, porque o substrato é de matriz europeia e de conquista, desde o tempo da colonização até hoje. Para manter, ao menos, aquilo que é necessário para atender a necessidade da comunidade, as comunidades, os grupos de pescadores precisam se organizar nesse sentido, né, de modos que possam ter o alimento. Então, quando se fala de cidade grande, como Manaus e até outras cidades que a gente conhece aqui, a gente tem uma dificuldade muito grande da alimentação, porque também falta ali emprego, um problema grande aqui desse governo, né, que desmontou aí, além de desmontar todos os conselhos de segurança alimentar, primordial para tratar todas essas questões que são levantadas aqui e para fazer os encaminhamentos, né, de políticas públicas de garantia. Eu gosto da metodologia roda de conversa exatamente porque a gente vai abrindo um leque de coisas, né? E o Frei Atílio, quando fala da questão cultural, eu acho que é uma das grandes saídas que nós precisamos ter, organizar uma libertação, uma emancipação de uma lógica de dominação que nós vivemos, né? A gente está preso ainda a essa lógica, essa matriz de compreensão da realidade. A gente não sai um pouco desse modo de pensar a realidade, que é uma realidade que a gente acaba repactuando do mesmo jeito, continuando, né? E nós precisamos enfrentar novos desafios contemporâneos, como, por exemplo, uma cibercultura, por exemplo. Ou seja, a ideia de uma cultura cibernética. Alguém falou aí, olha, exclusão digital, está posta aí. Então, são vários tipos de exclusões que o Trivinho, um pesquisador, fala de os dromo-inaptos, aqueles que não têm condições nem de exercer qualquer tipo de cidadania, porque não têm nem acesso aos direitos via cibernética, né? Isso é uma coisa. E eu queria trazer uma coisa que a Fabiane falou, que é a questão do coletivo. Eu fiquei por muito tempo muito pensativo sobre uma frase que alguém me falou sobre os povos da Amazônia,
que diziam que os povos da Amazônia não sabiam trabalhar no coletivo. Eu dizia, como? Se a nossa raiz é coletiva, a nossa raiz é indígena coletiva da tribo. Mas isso me pegou de surpresa, por quê? Porque eu acho que a gente precisa começar a trabalhar melhor o coletivo, o associacionismo, melhorar essa questão. Os momentos em que a comunidade cresceu foi uma mudança de mentalidade de um individualismo para um coletivismo. Eu acho isso bem interessante, porque isso leva a gente a pensar em outras formas de pensar a produção econômica, o jeito de pensar a realidade, entender a lógica da diversidade. Eu acho que a gente é muito preso a um modelo de dominação quase que binário, né? Então, ou eu, ou ele, ou eu, ou tu, e a gente tem dificuldades em pensar isso. Eu concordo com o Stefan, quando fala que a gente precisa organizar melhor a ação, porque senão a gente vai estar pisando na mesma coisa sem sair do lugar. Eu acho isso importante. Professor Mário, acho que, em nome de todos aqui, né, que estão participando, acho que nós é que temos muito que agradecer. Você provocou de todos os lados, falou da macroeconomia, do dólar, da commodity, da base, do dia a dia, né, da luta popular, da solução pelo povo, e trouxe a dimensão, acho que é fundamental, porque todos que estão aqui são pessoas de fé, como você disse, né? Todos nós aqui, os outros que não estão, que vão assistir, porque está todo mundo nessa luta intensa, que é movido pela utopia, né? Eu acredito, de tudo que você trouxe, né, que a solução está na partilha e na solidariedade, que eu penso que a coisa mais revolucionária é a gratuidade. Não existe, para mim, nada mais revolucionário do que a gratuidade no sentido mais profundo do Evangelho, né? Então, só para dizer que estamos aí, nós que agradecemos,